Olá, gente. Vamos retomar aqui nossa batida digna dos vencedores, né? Com muito ferro, fogo, suor e lágrimas. Então, sábado aí que antecede feriadão de carnaval, eu dizia para o pessoal aqui do presencial que não tem jeito, gente. Quanto mais difícil for a jornada, mais prazerosa também é o resultado que nós alcançamos quando atingimos nosso objetivo. Eu gosto muito de frases, desses pensamentos. Tem uma que eu acho bem oportuna também, que diz assim que melhor que a chegada é o caminho percorrido. Ou seja, não é só a vitória por si só, é a maneira como você percorreu, né? Os desafios que você enfrentou, as superações diárias que você teve que vivenciar, que você teve que, né, a cada dia se conhecendo, né? Os grandes filósofos já diziam que a gente tem que se conhecer, e o concurso público, ele se presta muito a esse papel, serve para nós nos conhecermos, não é isso? Então você se supera, você se conhece, você identifica virtudes que até então você não achava que tinha, ou que você achava que não as teria, né? Então, ah, por isso que eu vejo muito que eu gosto muito da visão poética do concurso público. A gente é uma marcha, é uma batida, mas que nós crescemos muito com isso aí. Falei muito na nossa primeira aula, falei muito para tentar... Gente, só retomando um pouquinho, o que é importante também, vocês devem ter percebido que tem um material aqui onde consta a lei penal, as espécies, as terminologias, principalmente lei penal em branco, e a gente não abordou. Por que que nós não abordamos? Não é porque o professor tem esquecido. A lei penal em branco, a lei penal de um modo geral, a tipologia, o que constitui a lei penal, as elementares, tudo isso aí faz parte de um tópico específico. Se você pegar qualquer livro de direito penal, você vai ver, tem lá que tem a lei penal, a estrutura da lei penal, uma série de elementos caracterizadores da lei penal aberta, lei penal fechada, o seu complemento, e principalmente a lei penal em branco, que norma penal em branco cai muito, e nós deixamos de abordar por quê? Porque é específico do tópico em direito penal, norma penal, beleza? Ou lei penal. Tudo bem? Então não se estuda isso aqui dentro do nosso tópico que nós vimos no nosso edital. Princípios da legalidade e anterioridade. Observa que ele não está aqui. A gente falou, então a lei penal ela não é estudada nisso aqui. Então é um material que serve de bônus. Podemos estudar? É sempre bem-vindo. Norma penal em branco ao avesso, ou ao inverso, como se chama, né? Beleza? Eu não gosto de ficar com peso na consciência, só para a gente bater aqui. Norma penal em branco é aquela cujo preceito primário está incompleto. O que é um preceito primário? Todo tipo penal existe um preceito primário, que é a conduta proibida pelo legislador. Matar alguém, a lei está dizendo, olha, é proibido matar alguém. Matar alguém é o preceito primário, não é isso? E a consequência do descumprimento desse preceito primário. Reclusão de 6 a 20 anos. É o preceito secundário. A norma penal em branco é aquela cujo preceito primário vem incompleto. Ou seja, seria como se tivesse matar. Está incompleto. Aí esse complemento dessa norma vem em outra norma. Às vezes numa norma penal, às vezes numa norma extrapenal. Beleza? E a norma penal em branco ao avesso ou inversa, o nome já está dizendo. Se a norma penal em branco é aquela cujo preceito primário é incompleto, a norma penal em branco ao inverso ou ao avesso, inverso ou ao avesso, é aquela cujo preceito secundário, ou seja, a sanção penal está incompleta. Sempre vai cair o quê? O crime de genocídio. Genocídio está lá. O tipo penal, ele não vai estar dizendo qual é a pena especificamente de quem comete o crime de homicídio, de genocídio. Beleza? Deixa-me só ver aqui. Sempre vai cair o genocídio. O inverso, o revés, só pode ser aqui, o crime de genocídio. Então, se a gente pegar o complemento, a sanção penal pelo crime de genocídio, não é como tem lá no homicídio, não é como tem lá no furto. Reclusão de 6 a 20 anos, reclusão de 1 a 4 anos. Ele vai remeter a outro tipo penal que vai completar e vai dizer qual é a pena do crime de genocídio. E o que é que cai em qualquer concurso que fala norma penal em branco? Famosa lei de drogas. Sempre cai. É o exemplo clássico. A lei de drogas
utilizar drogas, o tráfico de drogas. Mas o que é droga? A lei de drogas não define. Vem conferir na portaria 344 do Ministério da Saúde. Beleza? Tá bom? Aí eu peço que o pessoal do EAD, o pessoal aqui do presencial, possa dar uma olhada com carinho e se porventura surgir alguma dúvida, alguma necessidade de conversar, a gente está à disposição, vai ser um prazer, mas por questão de priorizar aquilo que é objeto do nosso edital, não obstante aqui esteja contido no material, eu achei por bem a gente não abordar tanto e nós termos ficado centrados apenas no princípio da legalidade e anterioridade, que é o nosso objetivo. Beleza, gente? Segundo tópico do nosso edital do ano passado, que é interpretação da lei penal. Não tem mistério, gente. O que é interpretar uma lei? Há diversas aí referências ao conceito de interpretar. Interpretar é você buscar o sentido e o alcance da norma. Beleza? Interpretar é a mesma coisa que hermenêutica? Interpretação é a mesma coisa que hermenêutica? Não, né? Hermenêutica é a arte científica da interpretação, é a técnica pela qual cientificamente se busca a interpretação. Então não são conceitos distintos, não são conceitos semelhantes, são distintos, beleza? Classicamente, gente, sempre vai estar aqui, classicamente a doutrina sempre, ela não foge disso aqui não. Classifica-se a forma quanto ao sujeito, quanto ao modo e ao resultado. Vocês devem ter percebido no primeiro tempo da aula que eu não fico muito me prendendo ao material, não, porque o material vai estar disponibilizado a vocês. Eu acho até não digo deslealdade, mas eu entendo até como uma perca de tempo eu ter que ficar repetindo o que está no material. Vocês têm o material está disponível, então eu procuro enriquecer com dados que não tem no material para trazer maior número de conhecimentos a vocês, tá bom? Então, quanto ao sujeito, quanto ao modo e quanto ao resultado. Quanto ao sujeito é aquele que realiza a atividade de interpretação. Como é que se classifica quanto ao sujeito? Classicamente, autêntica, vamos lá, doutrinária e judicial ou jurisprudencial, né? Interpretação autêntica é quando o próprio legislador, o próprio responsável pela atividade legiferante, pela atividade de legislar, cuida de conferir uma interpretação na norma. E o exemplo clássico que sempre cai no concurso, e vai cair o quê? Qual é o exemplo? Conceito de funcionário público que está lá no Código Penal. Alguém tem um Código Penal aberto aí? Vê lá, por gentileza, nos crimes contra a administração pública, está ali no 312, começa com peculato, eu acho que o conceito de funcionário público está no 327. Não é isso? Beleza? Não precisa ler, então a gente observa que o próprio legislador cuidou de interpretar o que é o funcionário público. Tranquilo? Então, quanto ao sujeito, autêntico é quando o próprio legislador cuida de conferir a interpretação. Nesse sentido, gente, nessa batida, nessa esteira, nesse diapasão, a exposição de motivos que antecede o nosso Código Penal, beleza? É uma atividade de interpretação autêntica? Porque está escrito no nosso Código Penal, não é isso? Não, vai cair na prova, sempre cai isso aí, tá bom? Exposição de motivos não é interpretação autêntica, embora conste do texto positivado do Código Penal, não é interpretação autêntica, é interpretação doutrinária. Por que doutrinária? Porque todo projeto de código tem uma banca de notáveis, né, que cuida de estabelecer o anteprojeto de determinados códigos. E aí, antes de começar o Código Penal, se eles adotam a teoria A, B ou C, então existe a exposição de motivos onde aquela banca, aqueles doutrinadores começam a explicar o porquê de criminalizarem aquela conduta, porquê de terem adotado essa ou aquela teoria, beleza? Então sempre cai na prova. Pode anotar que é batata. A exposição de motivos não é uma forma de interpretação autêntica. Interpretação o que, gente? Doutrinária, beleza? Interpretação judicial, jurisprudencial é aquela feita pelos tribunais, tranquilo? Interpretação doutrinária é aquela feita pelos estudiosos de direito, a nossa doutrina, e nesse passo a gente aprendeu agora há pouco que a exposição de motivos faz parte da interpretação doutrinária. Essa é a principal dica quanto a isso aqui. Se for cair alguma coisa na prova, vai cair isso aí, tenho certeza. Se não cair isso aí, vai cair coisa mais fácil, beleza? Quanto ao modo, quanto ao meio que é
que é feita essa interpretação? Nós temos a gramatical, teleológica, histórica, sistemática. Por gentileza, turma, pessoal do EAD, coloque aqui, acrescenta aqui, interpretação lógica, tá? Nós temos a teleológica e a lógica, tá? Também. Gente, para nunca a gente esquecer, vamos lá, cada um tem uma finalidade. Anotem, por gentileza, o pessoal daqui e o pessoal de casa. Interpretação gramatical, eu me atenho a quê? Letra da lei, é o que a letra da lei. É a forma é a interpretação do preguiçoso, é menos confiável no direito penal. Beleza? Interpretação gramatical, letra da lei. Interpretação lógica, o que é que eu quero com a interpretação lógica? Eu quero o sentido da lei, então é a palavrinha-chave. Quando fizer referência ao sentido da lei, eu estou falando da interpretação lógica. Interpretação teleológica, o que é que eu quero? Perdão, o que é que eu quero quando eu realizo a interpretação teleológica? A finalidade da lei. Beleza? Então, novamente, gramatical, eu me prendo à literalidade, ao texto da lei. A lógica, eu me prendo ao sentido da lei. A teleológica, eu quero a finalidade da lei. E na sistemática, como é que eu trabalho na interpretação sistemática? Eu comparo, eu tenho uma linha de parametrização com todo o ordenamento jurídico, ou seja, eu comparo aquela lei com todo o espírito que reina, que está impregnado no ordenamento jurídico como um todo, então eu vou buscar o quê? A coerência daquela lei com o ordenamento jurídico. Beleza? Então a palavrinha-chave de sistemática é o quê? Coerência. Pode cair muito no concurso, essas palavrinhas-chave, beleza? Então aquele exemplo que eu dei no primeiro tempo, da lei de crimes hediondos, ela era formalmente legal, né, porque ela veio do processo legislativo, veio do Poder Legislativo da União, Congresso Nacional, mas ela, quando estabeleceu o regime integralmente fechado de cumprimento da pena, ela passou a ser o quê? Não atendeu a legalidade material. Por quê? Porque ela não observou todo o quadro valorativo acolhido pela Constituição, e a Constituição coloca lá bem claro no artigo 2º. São princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos ver se eu me lembro. Pluralismo político, cidadania... Hã? Ah, vocês sabem. Brindem-me, como é isso aí? Só Cid Vaplu, vamos lá. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo, valores sociais, trabalho e iniciativa, beleza? Então essa lei, ela deixou de ser numa interpretação sistemática com todo o ordenamento jurídico no Brasil, então ela não teve coerência, porque ela não respeitou a dignidade da pessoa humana. Beleza? Interpretação progressiva, adaptativa, evolutiva, de acordo com a evolução ou involução da sociedade, a depender do que a gente coloca. É muito comum a gente citar o conceito de mulher honesta que havia no Código Penal, né? Então esse conceito ele vai mudando com o passar do tempo. Não sou bom de piada, me perdoem aí a coisa, mas é aquele, né, bela, recatada e do lar, né? Aí o pessoal colocou o quê? Do bar, né? Entendeu? Então era o conselho dólar, né? Dólar e do bar, né? Beleza, gente? E quanto ao resultado, declarativa, extensiva e restritiva. Declarativa, a lei disse o que ela quis dizer. Matar alguém, pronto, não comporta dúvida, não tem interpretação. Matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. A lei disse exatamente o que ela quis dizer. Interpretação extensiva, a lei falou menos do que ela queria. Beleza? Eu acho que eu dei um exemplo agora há pouco, não dei? No primeiro tempo, de que a gente tem que fazer interpretação extensiva, ou seja, a lei fala menos, e aí você tem que, pegando o ordenamento jurídico, poxa, a lei queria dizer mais. Vou dar um exemplo bem aqui. Dano qualificado, por gentileza. Dano qualificado, deixa eu ver se eu tenho aqui o Código Penal. O dano qualificado, ele, por gentileza, alguém me acha aí o dano, é 163, dano? É 163, parágrafo único. Se for contra o patrimônio... Pronto, olha só, como é que vai ser o dano qualificado? Contra o patrimônio da União, estados, município, aí começa autarquia, empresa... Faltou quem aí? E o Distrito Federal não está nesses entes aí, entendeu? E aí nesse caso aí, pode-se afirmar que a lei disse menos do que ela queria.
quis incluir o Distrito Federal e por uma omissão, por uma negligência, deixou. Então, na interpretação extensiva, basta decorar isso aqui. A lei falou menos do que ela queria. Então, a gente precisa ampliar, beleza, o que está na lei. E a restritiva, ao contrário do senso, a lei falou mais do que devia. É muito incomum acontecer isso aqui no Código Penal. Pesquisei, não vi um exemplo em doutrina e jurisprudência que me possibilitasse levar vocês aí do EAD, vocês aqui no presencial, mas fica a mensagem. Extensiva, você tem que estender a interpretação daquilo. Na restritiva, é você, intérprete, que restringe. Beleza, gente? A interpretação extensiva, ela pode ser utilizada contra o réu? Excepcionalmente sim, quando a interpretação restritiva gera um resultado incompatível com o ordenamento jurídico. É o conceito de arma. Não está falando se é uma arma de fogo. Então, se de repente num roubo eu ameaço alguém com uma arma, um pedaço de pau, com uma flecha que seja, uma arma branca que seja, isso, embora não obstante não seja uma arma de fogo, não deixa de ser uma arma. Beleza? Tranquilo? Então a gente faz uma interpretação extensiva, ou seja, ampliou o que a lei quis dizer e não diz. Tá certo? A lei falou menos do que ela queria, gente. Termo, parará, tal. Gente, cai demais em concurso. Se for cair alguma coisa em interpretação, 90% de cair isso aqui. Diferença entre interpretação analógica e a analogia. Beleza? Vamos debruçar um pouquinho sobre isso aí. Na interpretação analógica, o que é que acontece? A própria lei, o próprio legislador quis utilizar essa forma de interpretação analógica como um mecanismo para a gente interpretar determinada coisa. Então, como é que ela vem na interpretação analógica? Vem uma fórmula casuística, ou seja, caso a caso, e depois dela, para o legislador, como ele não conseguiu ter a sagacidade de descrever todas as casuísticas, ele descreveu primeiro as casuísticas e depois, lá no final, para ele não ficar falando, tarará, tarará, e até ficar ad infinito, ele fez uma fórmula genérica. E nessa fórmula genérica, eu vou estar utilizando a interpretação analógica. O campeão, o tipo penal campeão de interpretação analógica, quem é? Homicídio qualificado. Vamos ver alguém, por gentileza, aí no artigo 121. Por gentileza. Acho que vai estar até aqui no material. Um exemplinho aqui. Aqui, ó, perdão. Exemplo aqui da interpretação analógica. O dispositivo usa expressões genéricas e abertas e o intérprete verifica se o caso concreto se enquadra a tais apóstolos. Então vamos lá, ele fala aqui, ó, cometer homicídio por motivo fútil, meio insidioso ou cruel. Ainda não, esse exemplo aqui não é bom. Deixa eu tentar ver aqui. A lei vai falar lá no Código Penal, né? Cometer homicídio qualificado, utilizando motivo fútil, tal, ou outro motivo torpe, não é isso? Ou seja, a lei entendeu que o motivo fútil já era um motivo torpe, então ela fez a casuística. Cometer por motivo fútil, como ele não pôde descrever todos os motivos fúteis, ele fez ou outro motivo torpe, ou seja, ele entendeu que o motivo fútil já era torpe, entendeu? Outro meio insidioso ou cruel também, não é isso? Então ele começa com a casuística e no final ele entra com a genérica. Você pode ler para mim, por gentileza, Marcelo? Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou outro motivo torpe. Ó, então, vamos lá pegar esse momento. Paga ou promessa de recompensa, aí vem, ou seja, ele fez a casuística. Quais são as casuísticas? Se o homicídio foi por paga ou promessa de recompensa, não é isso? E aí, como ele não quis, o legislador foi incapaz de entender, de descrever ali como outro qualificador, ele pegou ou outro motivo torpe, ou seja, a paga e a promessa de recompensa são motivos torpes, beleza? Então, esse outro motivo torpe é onde me possibilita eu conferir a interpretação analógica, ou seja, a própria lei quis que eu usasse essa interpretação analógica. Vê o próximo inciso, por gentileza. Motivo fútil, o outro. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio. Olha só, a lei começou com a casuística, né? É homicídio qualificado por emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, não é isso? Beleza? Ou seja,
apontou uma série de casuísticas e no final ele abriu uma fórmula genérica. Ou seja, o veneno, o fogo, explosivo, a asfixia, a tortura são meios insidiosos ou cruéis, né? Mas além desses há outro. Então essa é a interpretação analógica, ou seja, o próprio legislador quis que nós se utilizássemos desse espaço que ele deixou em aberto para a gente. Na analogia acontece o contrário. Na analogia, a lei, como a lei não consegue cuidar de todas as casas, a gente tem a lacuna da lei, tem os espaços vazios na lei, o intérprete é chamado, ele é forçado a utilizar aquela analogia, aquela situação semelhante para ele empregar na hora de poder aplicar a lei. Aí vem a primeira fundamental distinção. A interpretação analógica ela é uma forma de interpretação, como o nome diz. A analogia não é forma de interpretação. A analogia é o quê? Forma de autointegração da lei. Ou seja, a lei se integra para poder não ter o espaço vazio que a ausência da lei havia deixado. Então, a analogia ela é também chamada de aplicação analógica. Ela vem de um princípio, de um adágio muito antigo que diz o seguinte: onde houver a mesma razão, o mesmo deverá ser o direito. Onde tem a mesma razão, o mesmo direito. Vamos lá, eu sou militar das Forças Armadas do Exército Brasileiro. Eu sou terceiro sargento de infantaria. Terceiro sargento da aeronáutica, mesmo concurso, situação semelhante, não tem nada dizendo que ele tem os mesmos prerrogativos que eu, mas por analogia, o cara também é da aeronáutica, é terceiro sargento, então isso é analogia, mais ou menos o espaço. Mas a distinção básica que a gente precisa saber é o seguinte: interpretação analógica é uma forma de interpretação prevista no nosso ordenamento jurídico. A analogia é uma forma de autointegração da lei. A palavrinha-chave é essa. Ela visa a tapar o espaço vazio que a lei havia deixado. Beleza? Analogia, turma, voltando à nossa primeira aula. Ela é possível em direito penal? Beleza, sempre em bona parte. Nunca em desfavor do réu, beleza? Um exemplo de analogia em direito penal. A gravidez decorrente de estupro e o aborto praticado por médico. O Código Penal fala que deixa de ser crime, é uma excludente de licitude, se o aborto é praticado por médico, não é isso? E aí, gente, naquela região não tem médico, só tem uma parteira que é quem faz às vezes ali. E aí a parteira, por um estado de necessidade, ela precisou salvar a vida da parturiente. Aí ela foi lá e evitou que de repente ela viesse a falecer, viesse a ter alguma coisa. Em tese, ela praticou a conduta do estupro. Não é isso? Mas eu posso aplicar a analogia em favor dela, em bona parte, para dizer, não, ela está equivalente, ela fez as funções do médico. Beleza? Fui claro quanto a isso aí? Tranquilo? Beleza, vamos lá então. Então, essa analogia, existe, a doutrina costuma classificar em analogia judicial, quando o próprio juiz faz, e analogia legis, né, analogia legal, quando a própria lei, você consegue comparar uma lei com a outra para poder fazer essa analogia. Tá bom? Aí tem uma série de situações, de características. Como eu disse agora há pouco, da analogia, ela é uma forma de integração da lei, não de interpretação da lei. Beleza? Passei batido aqui. Vamos lá, se tem mais alguma coisa aqui de analogia. Interpretação, beleza. Assim, só voltando aqui na parte da classificação quanto à interpretação, nós vimos que ela pode ser o quê? Quanto à origem, né? Quanto ao sujeito que a realiza, quanto ao modo e quanto ao resultado, beleza? Nós vimos que quanto ao sujeito que realiza tem a interpretação autêntica, não é isso? Essa interpretação autêntica ela pode ser contextual ou posterior. Não está aqui no material, acho oportuno a gente anotar, tá bem? Interpretação autêntica contextual. Na mesma lei, o legislador cuidou de esclarecer o que seja, cuidou de interpretar. É o caso do funcionário público que nós vimos agora há pouco. Ou seja, está no mesmo contexto dos crimes praticados por funcionário público, consta o conceito de funcionário público. Então, isso aí é uma interpretação autêntica contextual, está naquele mesmo texto.
E em contrapartida, a gente tem interpretação autêntica posterior, ou seja, uma lei posterior cuida de interpretar determinado dispositivo legal. Então, essa interpretação autêntica pode ser contextual ou posterior. Tá certo, gente? O que é que nós temos mais quanto... O que é que vai cair na nossa prova, que a gente não pode esquecer? Que a exposição de motivos é uma interpretação autêntica, é isso? Doutrinária, gente, vai cair. Se cair, vai cair isso aí. Beleza? Vamos embora aqui. Então, quanto à interpretação, a gente não tem muito que correr, não. É quanto à origem, quanto ao sujeito, quanto ao modo e quanto ao resultado. Vamos lembrar aquelas palavrinhas-chave? Quanto ao modo, interpretação gramatical. Eu me atenho ao quê? Beleza, ao código, à letra fria da lei. Interpretação lógica, o que é que eu quero com ela? Eu quero o sentido da lei, não é isso? Na interpretação teleológica, o que é que a gente procura? A finalidade da lei. Essas palavrinhas, gente, são chave, ela cai, entendeu? Interpretação sistemática, eu comparo a lei com todo o ordenamento jurídico, o que é que eu quero? A coerência. Essa é a palavrinha-chave, tá bem? E na interpretação histórica, eu acho que eu esqueci de falar, atropelei, gente. Interpretação histórica, eu vou lá na origem da lei. Por exemplo, lei da Maria da Penha. Eu estou em dúvida com a Maria da Penha. Eu digo, poxa, vamos supor que eu tenha nascido daqui a 60 anos. Aí, pô, lei Maria da Penha, eu estou em dúvida como é que eu interpreto determinado dispositivo da lei Maria da Penha. Aí, gente, eu vou retomar historicamente quais foram os debates que precederam a formulação da lei Maria da Penha. Ela veio para ajudar o homem, porque o homem estava sendo espancado pela mulher? Tinha muito caso de homem apanhando de mulher, é isso? Não, né? Foi o contrário. Então, nessa interpretação histórica, a gente começa a remontar os debates, quais foram as discussões, o que é que houve para que essa lei fosse formatada dessa forma. Beleza? E a interpretação progressiva, né, que é aquela que se dá, determinados conceitos, determinadas conceituações vão variando de acordo com o passar do tempo. Beleza? Gente, quanto à interpretação é isso. Não tem muito, não foge muito disso. Beleza, pessoal do EAD? Tranquilos? Pessoal daqui do presencial também, podemos avançar? Terceiro assunto do nosso ponto A, do nosso primeiro ponto do nosso edital, aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Lugar comum em qualquer concurso também, todos os nossos concursos de maneira geral sempre cai isso aí. É um assunto bom, um assunto tranquilo que a gente vai aqui destrinchar e encontrar aqui o melhor caminho para a gente entender isso aí, para a gente gabaritar em nosso concurso. Lei penal no tempo. Quando eu me refiro a lei penal no tempo, eu quero saber o momento em que o crime foi praticado. Beleza? Quando eu me refiro a lei penal no espaço, eu quero saber o quê? O lugar em que foi praticado o crime. Lei penal no tempo, o momento em que o crime aconteceu. Lei penal no espaço, o local em que o crime foi tido como acontecido. Quanto ao momento da realização do crime, nós temos essas três teorias que também são clássicas, sempre cai. Teoria da atividade, teoria do resultado, tá certo? E teoria da ambiguidade e omissa. Teoria da atividade, lugar da ação ou omissão. Beleza? Vamos supor que João, com arma de fogo, atire contra Pedro, desfeche lá 5 tiros em Pedro e Pedro venha a falecer 5 dias depois. Pergunta, qual foi o momento que João praticou o crime contra Pedro? 5 dias depois ou 5 dias antes? 5 dias antes, que é o momento da ação ou omissão por parte do sujeito, tá bom? Teoria adotada pelo Código Penal, teoria da atividade, beleza? Quanto ao tempo do crime, quanto ao momento do crime. Teoria do resultado, o lugar em que houve o resultado, não é adotado pelo Código Penal. Beleza? É adotado por quem? Código de Processo Penal, né? Para fim da consumação, beleza? E teoria da ambiguidade, considera praticado o momento do crime, o momento da conduta ou do resultado. Não é o caso agora. Beleza? Teoria da atividade. Agora vamos para as pegadinhas, aquilo que vai cair no concurso. Vamos supor o seguinte, gente. Vamos lá, perguntinha aqui. A pessoa é menor de idade, 17 anos, 11 meses,
29, aquela questãozinha que vai, cometeu lá às 23 horas e 30 minutos, desfechou lá 5 tiros no sujeito. Cidadão morre quando o cara lá, o autor, já era maior de idade. E aí ele responde pelo ECA como inimputável ou responde como maior de idade? Do ECA, porque no momento da ação ele ainda era menor de idade. Beleza? E nos crimes permanentes? E nos crimes continuados? Vamos... Hã? Exatamente, nós temos inclusive uma súmula. Vamos relembrar o conceito de crime permanente e de crime continuado. Crime permanente é aquele cuja ação se protrai no tempo, né? Os doutrinadores fazem, prolonga no tempo. O exemplo clássico disso aí é o crime de sequestro, ou seja, o sequestro ele não fica em situação flagrancial quando você tirou, privou de liberdade a vítima. O sequestro ele perdura enquanto você continua com a vítima em seu poder. Então, é um crime permanente. E o crime continuado é aquele previsto no artigo 71 do Código Penal, quando você comete crimes da mesma espécie, pelo contexto do fato, um continua sendo, né, sequência do primeiro. Então, vamos voltar aqui para o crime permanente. Menor de idade sequestra determinada pessoa, passa 2 meses com a pessoa no cativeiro e durante esses 2 meses ele passou a ser maior de idade. Ele responde pelo crime? Beleza, porque o crime é permanente, enquanto a colega que já matou a charada, enquanto não cessar a permanência, ele continua em situação flagrancial, pode ser inclusive preso em flagrante. Tá certo? Tem uma súmula, se não me engano, é a súmula 711 do STF, não é isso? Enquanto não cessar a permanência, a gente vai explorar ela daqui a pouco ainda também. Crime continuado, a mesma situação. Vamos supor o seguinte agora. João, menor de idade, ele praticou, enquanto menor de idade, 2 atos infracionais análogos ao crime de furto. A gente sabe que a terminologia do ECA, você não se fala crime, né? Se fala ato infracional. Então, análogo ao crime de furto. E, instantes depois, já foi o aniversário dele, ele continuou furtando. E aí ele comete mais 2 crimes, agora crimes, porque ele já é maior de idade, já enquanto nessa situação de crime continuado. Quais os crimes que ele vai responder? Pelos 2 do ato infracional, mais os 2 quando era maior de idade, por nenhum. O que é que vocês acham? Beleza, vamos lá de novo, né? O João tinha 17 anos, 11 meses, aquele negócio todo, começou ali a furtar ali umas carteiras ali das pessoas ali, por volta das 23 horas e 30 minutos. Furtou a primeira carteira, furtou a segunda carteira, deu meia-noite, o João tornou-se maior de idade. Aí ele deixou de praticar o ato infracional, não é isso? Porque ele já é maior de idade, já tem 18 anos, e ele fez mais 2 furtos agora, de mais outras 2 carteiras. Crime continuado. O João vai responder pelo quê? Ele vai responder à luz do ECA pelos 2 atos infracionais enquanto menor de idade, e vai responder pelos 2 furtos enquanto maior de idade. Beleza? Tranquilo? Nenhuma dúvida quanto a isso aí? Beleza, vamos que vamos. O tempo do crime ele é previsto no artigo 4º do Código Penal, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, importa para o momento do crime, na teoria da atividade, o momento da ação ou omissão. Beleza? Beleza, gente. Então, a gente tem o que a gente chama agora, vamos explorar um pouquinho, o que a gente chama de sucessão de leis penais no tempo, ou então conflito de leis penais no tempo. De acordo com o momento em que vigia determinada lei e passou a viger uma nova lei, nós temos 4 situações muito bem delineadas em doutrina e jurisprudência para a gente entender esse conflito, ele supor sucessão de leis penais no tempo, tá? Existe uma lei anterior e uma lei posterior. Essa lei anterior, ela pode ser mais ou menos benéfica do que a lei posterior, e a lei posterior, de igual sorte, pode ser mais ou menos benéfica que a lei anterior. Então, como é que se resolve esse conflito de leis penais no tempo? Qual é a regra? Artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, por gentileza. Eu acho que é o 55. Por favor.
Enquanto os colegas acham aqui, vamos ver aqui. Alguém achou? Artigo 5º, inciso 5. Eu acho que seja o 55. Minha memória talvez não seja mais a mesma, não. É o 55, contraditório da defesa? Não, perdão. O que fala que a lei penal não retroagirá só para beneficiar o réu. É o 75, né? Não sei agora me perdi. Ajuda aí, gente. É o 40? A lei penal não retroagirá só para beneficiar o réu? Então essa é a regra, perdão, pessoal do EAD. Então, artigo 5º, inciso 40? Beleza, gente. O 55 é da... Perfeito, ampla defesa contraditória. Eu estava com a cabeça nisso aí. Então, o conflito de leis penais no tempo é resolvido por esse artigo 5º, 40 da Constituição Federal. Qual é a regra, gente? A lei que beneficiar sempre vai poder retroagir. A lei que prejudica, que agrava, que torna a situação mais difícil, não pode retroagir. Simples assim. Beleza? Então, a lei mais benéfica, ela tem retroatividade, e a lei mais gravosa, ela goza de irretroatividade. Conflito de leis penais do tempo. 4 situações. Vamos lá. Existe interessante questão de terminologia, tá, gente? Essa lei mais benéfica, por vezes cai em concurso lex Missio, né? Ou lex... lex Missio e... lei penal mais benéfica, né? Meu Deus do céu, como é o nome dela? Ela costuma cair sempre. Só me recorrer aqui. Só um segundinho, gente. Novatio legis e melius, né? São as expressões que essa lei mais benéfica... Novatio legis e melius. Impédios é a prejudicial, é a gravosa. Tá bom? Da mesma forma, a lei mais gravosa, ela costuma cair como lex impédios, né? Gravior, né? Então, reformatio impédios, né? Impédios, novatio legis impédios, tá bom? Então a gente tem que atentar para essas terminologias porque são importantes também para a gente. Então esse conflito de lei penais no tempo, basicamente é isso. Basta a gente fixar isso aí, não precisa se prender muito, tá certo? Se a lei for ajudar, for legal, for bacana, ela vai gozar de retroatividade. Se não for, ela é retroativa. Como é que a gente sabe que a lei vai ser mais benéfica ou não? É só pelo quantum da pena? Não necessariamente, né? Às vezes tem uma lei que ela traz uma pena em determinado ponto mais grave, em determinado ponto mais benéfica. E aí como é que a gente sabe se a lei é mais ou não benéfica ou gravosa? Só no caso concreto. Tá bom? É muito famosa a questão do tráfico privilegiado, artigo 33, parágrafo 4 da Lei de Drogas. Tá certo? Que ela é mais benéfica num ponto e mais gravosa no outro. Tá certo? O tráfico de drogas, ele estendeu, a pena ficou maior do que a Lei 6.001, 6.030, né? Da época da Lei de 6.015, perdão. Fugiu agora qual é o nome dela. Mas em determinado ponto ela é melhor. Então, só no caso concreto a gente sabe qual é a lei mais benéfica ou mais gravosa. Para isso a gente tem um nomezinho que pode sair do nosso concurso. Teoria da ponderação concreta. Tá bom? Tá certo? Beleza? A gente só vai saber qual é a lei mais gravosa ou mais benéfica de acordo com o caso concreto. Tá bom, gente? A questão que cai muito, que é importante demais em concurso, a figura da abolitio criminis, que está no artigo 2º caput do Código Penal, né? Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença. Primeira pegadinha do concurso, que sempre cai, efeitos penais, não são todos os efeitos da sentença condenatória. A implicação da abolitio criminis é exatamente isso aí, são apenas os efeitos penais. Quais são os efeitos penais da sentença condenatória, gente? Reincidência é um efeito penal?
Se eu cometo um novo crime, depois de transidade julgada, beleza? Então, se eu cometo, vamos lá, pode cair a questão assim, abolir-se o crime, né? Alguém cometeu um crime, parará, tal, com a lei nova, estava lá cumprindo a pena, depois de estar cumprindo a pena, veio uma nova lei que diz que aquele fato que ele cometeu, que ele foi condenado, não é mais crime. Se ele voltar a cometer um novo crime lá na frente, ele vai ser reincidente se houve abolir-se o crimes? Não, porque é um efeito penal da sentença condenatória. Efeito extrapenal da sentença condenatória, o efeito civil, o efeito administrativo da sentença condenatória, reparação do dano, é um efeito extrapenal ou efeito penal? Extrapenal, na esfera civil, não é isso? Então, tem que ter cuidado para a gente saber quais são os efeitos penais da sentença condenatória e quais são os efeitos extrapenais. Abolir-se o crime e retira os efeitos penais da sentença condenatória. É a primeira pegadinha que cai, sempre cai em concurso. O concursando ali, ele está nervoso, está preocupado com o tempo, está cansado e, via de regra, ele passa batido. Abolir-se o crime tem como seus efeitos deixar de configurar crime, apaga todos os efeitos da sentença condenatória? Errado, apenas os efeitos penais, beleza? E aí tem um negócio também que está muito em voga, toda vez eu estou me atrapalhando, que está muito em voga a questão na abolição do crime, que a gente estuda muito, a diferença entre revogação formal de uma lei e abolir-se crimes. Tem um princípiozinho que a gente tem que estar na cabeça, tem que estar na massa do sangue, tá? Anotem esse nomezinho aí, princípio da continuidade normativo típica, tá? Qual é a diferença entre uma revogação formal de uma lei penal e a abolir-se crimes? Revogação formal é apenas eu tirar do mundo jurídico determinada lei penal. Aconteceu recentemente com atentado violento ao pudor. Era crime, beleza? E aí veio o legislador, apagou lá o 214 do Código Penal e apagou a figura do atentado violento ao pudor. Houve a revogação formal? Houve. Houve a abolição crimes da figura do atentado violento ao pudor? Não. Importante, tá, gente? Por que é que não houve? Houve só a revogação formal, ou seja, revogação formal, o artigo 214 deixou de existir, revogação formal, mas não houve abolir-se crimes da conduta do atentado violento ao pudor. Por quê? Porque o núcleo do tipo, a conduta que era prevista no artigo 214 do atentado violento ao pudor foi para onde? Estupro. Ou seja, a minha conduta, aquilo que era descrito na lei penal como um atentado violento ao pudor, continuou criminoso. Só que saiu do 214 e foi para o 213. Ou seja, houve a revogação formal do artigo 214, mas não houve abolir-se crimes da figura do atentado violento ao pudor. Beleza? Ou seja, não houve a descontinuidade normativo típico, ou seja, continua o fato sendo típico, só que agora está em outro dispositivo da lei penal. Para que haja a abolir-se crimes, deve haver o quê? A descontinuidade normativo típico. É interessante a gente trabalhar bem com esses conceitos aí para a gente não atrapalhar. Tá bom, gente? Vou repetir com calma, tá bom? Revogação formal é diferente de abolir-se crimes. E o que é que vai diferenciar? Se vai haver ou não a continuidade normativo típica, beleza? Tranquilo? Você pode colocar continuidade normativo típica e antes do continuidade você coloca entre parênteses 10. 10 continuidade, não fica um ou outro, a depender dele, entendeu? Vou explicar com calma. Vamos lá. Pode haver uma revogação formal de uma lei sem que haja abolir-se crimes. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Beleza. Próxima assertiva. Haverá a abolir-se crimes se houver a descontinuidade normativo típica? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro, não é isso? Para haver abolir-se o crime,
Houve a descontinuidade. Aquele fato lá, aquela conduta, acabou. Beleza? Para haver a revogação formal de uma lei, é preciso que tenha havido a descontinuidade normativa típica? Não. Então, a gente pode trabalhar muito com esses conceitos aí, beleza? A depender mais desse princípiozinho da continuidade normativa típica. Ou seja, continuidade normativa típica, aquela conduta continua sendo crime. Independentemente se ele está num dispositivo penal ou no outro. Beleza? Tranquilo? Está caindo muito concurso, tá, gente? Bacana, vamos atentar para isso aí. Gente, é possível abolir o crime inis temporária? Já ouviram falar? Estatuto do Desarmamento. Lembra quando tinha um prazo para o cidadão devolver a arma, delegacia, tudo? Ali a lei previu expressamente abolir o crime temporário, ou seja, naquele prazo previsto na lei, se alguém fizesse aquela conduta de andar com armamento para devolver a delegacia, não era tipificado criminalmente. Então é o que se fala em abolir o crime temporário. É o único registro de um abolício temporário no nosso ordenamento jurídico. Estatuto do Desarmamento, Lei 10.000, número 826 de 2003. Beleza? O que a gente tem mais para falar da abolício crimes? Beleza, gente. Agora vamos trabalhar aqui duas questõezinhas, 2 pontos aqui também. Combinação de leis penais no tempo, gente. É possível? Para favorecer o réu? Tem uma lei A, tem uma lei B, eu vou combinar essas leis, eu vou pegar a melhor parte da lei A, a melhor parte da lei B, para poder beneficiar o réu? É possível? Houve durante muito tempo muita divergência doutrinária e jurisprudencial, né? Havia tese de quem defendia que não era possível, porque se o juiz fizesse isso, ele estaria legislando, estaria criando uma terceira lei, e não é dado ao judiciário criar, né, inovar na lei. E é uma tese que diz, poxa, se a gente pode aplicar a lei toda, por que eu não posso aplicar uma parte dela para beneficiar o réu? Aí teve esse conflito, mas o STF já rematou a questão, não é possível haver a lei de combinações de leis penais no tempo, ainda que para favorecer o réu. Beleza? Cai muito concurso também. Beleza? Não é possível, tá? Sim, antes de entrar na lei excepcional temporária, uma terceira questão. Lex intermediária, não está no nosso material, tá, gente? Lei intermediária. Pessoal do EAD, eu tenho uma lei A, uma lei B e uma lei C regulando o mesmo tema. A lei A, ela é mais gravosa do que a lei B. A lei C, por sua vez, revogou a lei B e é mais gravosa também do que a lei B. Ou seja, a lei B, que está aqui no meio, essa daqui é de 80, essa daqui é de 90 e essa aqui é dos anos 2000. A lei B é melhor do que essa aqui do A, que revogou e terminou revogando o A, mas por sua vez a lei C revogou a lei B. E a lei C também é pior do que a lei B. Ou seja, só a lei B aqui é legal, é bacana. Eu posso aplicar a lei B? Se ela é melhor do que essa e melhor do que essa? Bacana, né? Pode. A lei nova, ela aplica, a lei intermediária. A intermediária, tá certo? Porque, olha só, ela é retroativa, pode retroagir aqui por quê? Porque ela está beneficiando o réu, né? E aqui para frente, essa daqui não pode retroagir porque está prejudicando. Beleza? Então a gente pode aplicar, chama-se em direito penal lex intermediária. Se ela for mais favorável, ela pode ser aplicada no caso concreto. Posso apagar? Beleza? Pessoal da EAD, bacana? Lex intermediária. Se ela for mais benéfica, ela tem aplicação. Tá certo, turma? Esse entendimento da combinação de leis penais no tempo, o STJ sumulou aqui na 501, onde ele deixou entender que é vedada a combinação de leis. Então, só para sedimentar aquele entendimento já esboçado anteriormente pelo STF.
Pessoal, a lei excepcional temporária está prevista no artigo 3º do Código Penal, e nos seguintes termos: a lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. A discórdia toda é por conta disso aqui. Aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. O que é a lei excepcional e a lei temporária? Lei excepcional é aquela situação transitória que precisou, no caso de calamidade pública, regular algum fato e, por conta daquela situação excepcional, que não era comum, precisou de uma lei para regrar. No caso de uma seca extrema, de inundação extrema, tá certo? E essa lei ela vai ficar enquanto perdurar a situação extrema. Não é isso? E a lei temporária é aquela lei que o próprio dispositivo da lei penal já prevê um tempo para ela. Essa lei tem a duração de 90 dias. Basicamente assim. Tá certo? E qual é a semente da discórdia na lei excepcional temporária? Essa parte final aqui, ó, que diz que ela, embora cessada a duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, ela continua aplicando ao fato durante sua vigência. O que quer dizer isso aqui? Que ela goza de ultratividade, ainda que seja mais gravosa. Ou seja, mesmo que a lei excepcional temporária tenha acabado a validade, a vigência dela no mundo jurídico, ela continua aplicando lá para frente, ou seja, vai na contramão do que a Constituição fala. É uma lei que já acabou, mas eu continuo regulando para frente, sendo em prejuízo do cidadão. Entendeu? Ficou claro? Quer que eu vou explicar novamente? Vamos supor que durante um período de uma seca tremenda, de uma inundação tremenda em nosso país, baixe uma lei dizendo assim: olha, é crime o cidadão estocar mais do que 30 litros de água na sua casa porque está numa seca tremenda e precisa ser compartilhado, né? Numa situação de seca. Acabou a seca, essa lei X, que disse que era crime eu estocar determinada quantidade de água, tá certo? Essa lei perdeu os efeitos porque acabou a seca. Mas se vamos supor que essa lei acabou em 31 de dezembro de 2016. E aí no dia 30 de dezembro de 2016, ou seja, durante a vigência dessa lei, eu estoquei água, sendo que a lei não permitia. Eu cometi o crime durante ela. Aí em 31 de dezembro a lei foi embora, não é isso? Deixou de existir. Mas o fato meu criminoso continua havendo lá para frente. Eu vou responder mesmo a lei tendo acabado. E isso aqui é que gera celeuma, a discórdia doutrinária e jurisprudencial. Porque essa lei passou a ter ultratividade, ou seja, ela passou a regular os efeitos dela para frente de maneira mais gravosa ao réu. Porque a gente não aprendeu agora há pouco que se vier uma lei posterior que tenha acabado o crime, cessa os efeitos penais, nesse caso aqui da lei excepcional temporária não acabou os efeitos. Entendeu? Mas aí o STF também já disse: gente, tranquilo, lei excepcional temporária, o nome já está dizendo, é excepcional, continua a viger. E qual é a fundamentação jurídica disso aí? Poxa, a lei temporária já estava lá dizendo o seguinte: ó, essa lei só vai perdurar enquanto estiver seca. Aí eu malandro, eu muito mal intencionado, poxa, eu vou aqui cometer o crime durante a seca, na hora que acabar a lei. Entendeu? Então, para evitar essa questão dos mal intencionados, daqueles para se aproveitarem de uma possível brecha da lei, ela continua perdurando os efeitos, ainda que formalmente essa lei tenha perdido a sua vigência. Tá bom, gente? Beleza? Lei penal do tempo, qual é a regra? Não pode esquecer aquele princípiozinho, né? Eu acho que não está no material. Tempus rege, né? Como é mais? Acto, né? Actos, né? Beleza? Ou seja, essa é a regra. A lei ela foi feita para viger, para regular os fatos ocorridos durante a sua vigência. Não é isso? É a regra em direito penal. A lei penal, gente, em relação ao tempo, ela tem a mesma... Ela é regrada pela mesma situação da antiga lei de introdução ao direito brasileiro, que fala que 45 dias, 90, se for no exterior, ela segue aquela mesma previsão da lei de introdução ao direito brasileiro? Não, sim, não. Segue, né? Segue.
Ressegue a regra de... Mas ela pode colocar um. Não, perfeito, se tiver, mas em regra ela segue a mesma batida, né? Aqueles 45 dias, se for no exterior 90, né? 3 meses, não é isso? Então ela segue também, tá certo? O que é que a gente pode falar mais sobre lei penal no tempo aqui, gente? Lei penal no tempo tem algo que eu queria falar para vocês. Ah, sim, gente. Uma questão aqui, ó. Essa lei penal mais benéfica, gente, eu dei uma regra agora no iniciozinho, né? Sempre que for mais benéfica, ela retroage. Vamos supor que a lei mais benéfica, essa lei A aqui, era mais gravosa, ela era prejudicial, e aí foi aprovada, foi promulgada no Congresso Nacional, aquele rito todo, uma lei B que é mais benéfica do que a lei A. Beleza? Só que essa lei B está no período da chamada vacatio legis, que é aquele período que ela tem para produzir todos os efeitos direitinho. Partindo-se do pressuposto que essa lei é melhor do que a lei A, pergunto-vos, aplica-se essa lei B para beneficiar o réu que tenha sido, se essa lei está regulando esse fato, eu posso aplicar em detrimento da lei A, ela estando na vacatio legis? Não, né, gente? Por quê? Porque quando está na vacácia, ela não produziu os efeitos que eles são próprios, né? Não tem a chamada vigência. Tem validade, mas não tem vigência. Não é isso? Então ela não se aplica. É questãozinha de concurso também. Vale a pena a gente atentar para isso aí. Tá certo? E para finalizar essa parte de lei penal no tempo, tem uma partezinha aqui, gente, também que não está no material. Ah, sim, gente. Eita, eu estou esquecendo de tudo hoje. A lei penal mais benéfica. Vamos lá. Lá vamos voltar ali para abolício crimes, né? A lei posterior que de qualquer modo favoreceu a gente, né? Aplica-se aos fatos praticados durante cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. A lei A criminalizava aqui o atentado violento ao pudor e a lei B disse que o atentado violento ao pudor não é mais crime. E aí, eu, cidadão aqui, o João, já foi condenado pela prática do atentado violento ao pudor, estava cumprindo a pena no presídio, e aí veio a lei B e disse, não, João, atentado violento ao pudor não é mais crime. O João vai continuar cumprindo a pena? Beleza, não vai mais. Quem é o juiz competente para poder dizer que o João não vai mais cumprindo a pena? Juiz da execução penal. Parece bobo, mas cai na prova. Tá certo? Se for antes do trânsito em julgado, ou seja, o João não foi condenado ainda, transitado em julgado, quem é que aplica a pena? O juiz do conhecimento que estava julgando aquele processo. São questõezinhas aparentemente simples, e são simples, mas caem no concurso também, tá bom? Quem é a autoridade competente para colocar isso aí? Gente, eu desejo aqui a atenção de vocês para algo que não está no material também, mas está inserido nessa questão do conflito de leis penais no tempo. Antes da gente entrar aqui na lei penal no espaço, é o chamado conflito aparente de leis, normas ou de leis penais no nosso caso específico, né? Conflito é um assunto que está inserido também nesse contexto. 4h43, gente, eu vou ter que acelerar, né? Conflito aparente de normas. Por que aparente? Porque, em tese, a lei é perfeita, ela regula ali de uma maneira muito bacana. Então, aparentemente, aplica-se duas normas para aquele mesmo fato. Então, qual o pressuposto do conflito aparente? Um só fato e mais de duas leis regulando aquele mesmo tempo. Exemplo, matar alguém... Se alguém retira a vida, se uma mãe retira a vida lá do recém-nascido durante o parto, ela não matou alguém? Então ela tinha que responder pelo 121, matar alguém, mais o infanticídio, não era não? Ela matou a criança, recém-nascido, né, durante o parto. Por que ela só responde pelo infanticídio, não pelo homicídio e o infanticídio? Exatamente por esse conflito aparente. Não existe o conflito no mundo jurídico. Ele só vai responder por um
delito, né? Então, o conflito aparente de normas sempre vai fazer com que o responsável responda apenas por um tipo penal, e não por mais de um, como aparentemente devia, tá bom? E aí, moçada, como é que a gente resolve esse conflito aparente de normas? 4 principinhos. Eu colocava como ESCA, mas a pessoa pode colocar seca, que mais? Tanto nome aí, né? ESAC, CASE, tá? Meu mnemônico era o ESCA. Especialidade, me ajudem? Subsidiariedade, consunção, para fechar o 10, alternatividade. São os 4 princípios que norteiam, que solucionam esse conflito de leis penais no tempo, moçada. O primeiro princípio deles, o E de ESCA. Vou colocar aqui, ESCA. Especialidade, gente, primeiro princípio. É aquele brocado latino, lex speciale derrogar lex generale, ou seja, a lei especial derroga a lei geral, genérica, né? Ou seja, num conflito entre uma lei geral e uma lei especial, a lei especial ganha, ela que regula, né? Como é que eu vou saber qual é a lei penal geral e qual é a especial? A lei penal geral, ela tem determinados elementares, né? E a lei penal especial, ela tem esses mesmos elementares, mas outras que nós chamamos de especializantes. É o caso do infanticídio em relação ao homicídio. Matar alguém é a genérica, né? Quando alguém comete infanticídio, matou alguém, não é isso? Mas no caso do infanticídio, é matar alguém sob determinadas circunstâncias chamadas especializantes. Como é que é infanticídio? Matar sob a influência do... Não é só matar, é matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, não é isso? Então, havendo um conflito, a mãe matou a criança, ela vai responder pelo homicídio mais o infanticídio? Não, vai responder só com o infanticídio, porque a lei especial derrogou a lei geral, beleza? Então soluciona assim. Princípio da subsidiariedade. Na subsidiariedade, a gente tem uma norma primária e uma norma subsidiária, secundária. A norma primária, ela é mais grave do que a norma subsidiária, e eu só vou aplicar a norma subsidiária se eu não aplicar a norma primária. Nelson Grias chamou isso aí do famoso soldado de reserva. Então, quando vocês virem essa expressão, soldado de reserva, né, lembra da aplicação do princípio da subsidiariedade, tá bom? E aí, como é que a gente pode ser essa subsidiariedade, gente? Essa subsidiariedade, ela pode ser expressa ou tácita, né? Expressa. O próprio tipo penal vai dizer que só vai aplicar a norma se aquela outra norma mais grave não for aplicada. Artigo 132 do Código Penal. Alguém pode verificar para mim, por gentileza? Artigo 132 do Código Penal, pessoal do EAD. Perfeito. A pena? Se o fato não constituir crime mais grave. Ou seja, só vou aplicar essa norma do artigo 132 se o fato não for um crime mais grave. Então, é norma subsidiariedade expressa. Então, esse 132 é a exposição a perigo, não é isso? São os crimes de perigo, não é isso? Como é que é o tipo penal, por gentileza? Expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto ou iminente. Aplica essa pena do artigo 132 se o crime de expor não for mais grave. Se eu expuser, por exemplo, tentando matar, já tem uma pena para tentativa de homicídio que é mais grave. Beleza? Então a subsidiariedade expressa o próprio tipo penal vai dizer o seguinte, olha, só vai me aplicar eu, soldado de reserva, se o tipo penal não for mais grave. E a tácita? Subsidiariedade tácita. O próprio tipo penal da norma subsidiária já é um crime, não é isso? Um crime autônomo. E esse crime autônomo, ele pertence a um outro crime mais grave. O exemplo clássico é o constrangimento ilegal em relação à ameaça. 146 e 147 do Código Penal. Entendeu? A gente observa que o crime de ameaça, ameaçar alguém por escrito, gesto, de causar mal injusto e grave, não é isso? Ameaça.
A ameaça ele já está dentro de onde? Do constrangimento ilegal. Ou seja, no constrangimento legal, eu já cometo o crime de ameaça para que alguém faça ou deixe de fazer algo que a lei não autoriza. Não é isso? Ou seja, o crime de ameaça, ele é subsidiário em relação ao crime de constrangimento ilegal. Sempre cai isso aí. Tranquilo, gente? Beleza? Então, subsidiariedade expressa. O próprio tipo penal vai dizer, ó, só vai me aplicar se não aplicar outra mais grave. E na tácita, você percebe que um tipo penal, que uma conduta criminosa, está dentro de outro tipo penal mais grave. Por isso que ela é subsidiária. Tá certo? Então, para a gente não esquecer o conceito, o princípio da subsidiariedade, eu tenho uma norma principal, uma norma primária e uma norma subsidiária. Eu só vou aplicar essa subsidiária se eu não puder aplicar a norma primária, que é mais grave. Beleza? Então já foi aqui o ES, né? E de especialidade, o S de subsidiariedade, o C, consunção, que a colega falou ali. Consunção, gente, muito bacana esse princípio. Consunção, vamos lembrar dessa palavrinha aqui, ó, absorção. Ou seja, o crime mais grave vai absorver o crime menos grave. Sempre que eu fizer referência ao princípio da consunção, eu vou lembrar desse termo, absorção. Um crime absorve o outro, ou seja, eu não respondo novamente pelos dois crimes, eu só respondo por um, porque o outro crime foi absorvido por ele, tá bom? Gente, muita atenção aqui na consunção, tá? Quando é que acontece a consunção? A doutrina costuma citar em 4 oportunidades aqui, tá? Crime progressivo, vai acontecer essa aplicação do princípio da consunção. Progressão criminosa, que é diferente de crime progressivo, a gente vai ver já já. Progressão criminosa. Na relação de crime meio versus o crime fim. E na última, no chamado dano impunível, dano posterior impunível, né? Factum posterior impunível. Posterior impunível. São as 4 situações que se aplica o princípio da consunção. Vamos lá, uma delas aqui. Crime progressivo é diferente de progressão criminosa. Qual é a diferença de crime progressivo para progressão criminosa? No crime progressivo, existe, para eu atingir um resultado criminoso, obrigatoriamente eu tenho que passar por um resultado menos grave. Para alguém tirar a vida, para alguém cometer homicídio em relação a alguém, antes tem que cometer obrigatoriamente o quê? Lesão corporal. O crime de antecedente, o crime mais leve, é um crime de passagem obrigatória. Obrigatoriamente você tem que passar por ele. Tá bom? Por isso que o nome é crime progressivo. A violação dos bens jurídicos é gradativa. Eu necessariamente tenho que violar um bem mais leve. Não é porque eu quero lesionar, não. Eu quero é matar, mas automaticamente, obrigatoriamente, eu tenho que lesionar corporalmente ele. Beleza? Nesse caso, eu vou responder, eu quero cometer o crime de homicídio. Aí eu respondo por lesão corporal mais homicídio? Não, só responde por homicídio. Ou seja, o crime de homicídio absorveu a conduta da lesão corporal. Beleza? Então, palavrinha-chave, crime de passagem obrigatória. O crime antecedente, ele é de passagem obrigatória para o crime consequente, para o crime visado pelo agente. Aí o exemplo clássico, homicídio em relação à lesão corporal. Tá certo? Eu tenho que passar obrigatoriamente pela lesão para atingir o intento do homicídio. Não, se for naquele contexto fático de que você quer furtar o domicílio de alguém, exatamente, é absorvido, pronto. Se você pegar a jurisprudência dos tribunais, se você quer uma res furtiva que está no domicílio de alguém, automaticamente você tem que ingressar no domicílio. Você não responde por... Agora, se fossem contextos fáticos distintos, autônomos, aí é crime material, responde pelas duas condutas.
E a progressão criminosa, qual é a diferença? Progressão criminosa, palavrinha-chave é alteração do dolo do agente. Alteração, mudança do dolo, inversão do dolo. Ou seja, o agente ele quer cometer um crime, o intento criminoso dele é num sentido, e aí quando ele consegue esse intento inicialmente dele, ele vai mudar o dolo, ele quer evoluir naquele dolo dele. Pegando o mesmo exemplo da lesão corporal e do homicídio. O intento inicial do autor era o quê? Lesionar corporalmente o agente, a vítima. Deu lá umas pancadinhas, machucou, e aí ele viu que o negócio está bacana, se empolgou, agora eu quero é matar esse cara. Entendeu? Ou seja, eu inverti o meu dolo alterou. Era só de causar lesão, agora eu quero matar. Obrigatoriamente eu não teria que matar ele, matá-lo. Tá certo? Mas o cidadão se empolgou e ele mudou o dolo. Então a progressão criminosa, e aí nesse caso, vamos lá, eu estava cometendo a lesão corporal. Estou usando o meu exemplo, é terrível, né? O cidadão estava cometendo lesão corporal em face de outrem, em desfavor de outrem. Aí ele pegou, não, vou querer matar esse cara agora. Resolveu matar, tirar a vida. Ele vai responder por lesão e pelo homicídio? Não, só vai responder pelo homicídio, porque foi a progressão criminosa. Ele alterou o dolo dele, o dolo do crime mais grave absorve o crime menos grave. Mais grave é o homicídio, absorve o menos grave, que é a lesão corporal. Crime meio e crime fim. Eu cometo um crime meio com a finalidade de cometer um outro crime mais grave. É muito comum isso aí no chamado estelionato. Estelionato, a pessoa falsifica a assinatura, falsifica um cheque, cometeu o crime de falsificação, não cometeu? Falsificação documental, ideológica, o que quer que seja, cometeu. Mas ele cometeu não simplesmente por falsificar, ele cometeu o crime de falsificação querendo lá na frente cometer o crime de estelionato. Ele quis criar uma situação para, estou aqui com o teu cheque, não sei o quê, me dá 50 mil, cometeu um crime mais grave. Então, nesse caso, desse crime meio para um crime fim, eu só vou aplicar a pena do crime fim. O cidadão que faz esse falsificou um cheque, falsificou uma assinatura, ele não vai responder pelo crime de falsificação mais o de estelionato. Ele vai responder só pelo crime fim, que é mais grave. Beleza? Tem até uma súmula do STJ, eu acho que é a súmula 147 do STJ, que fala: quando o falso se exaure no estelionato, sem maior potencialidade lesiva, fica absolvido por este. Entendeu? É o crime meio para eu fazer um crime fim. Beleza? E o factum, pós-factum, ou factum posterior impunível, é quando você já conseguiu a consumação de um crime, e aí você já violou um bem jurídico, e aí depois que você violou um bem jurídico, já cometeu um crime contra aquele bem jurídico, você pega e comete uma nova violação contra aquele mesmo bem jurídico também, que já é outro crime. Você só responde pelo primeiro crime. Exemplo lá, crime de furto. Você furtou um veículo, o cidadão João furtou um veículo de Pedro. João furtou, levou ou roubou o veículo de Pedro, e aí depois que ele furtou, que ele roubou, ele tirou o som, tirou os pneus, tirou o que tinha de valor e resolveu queimar. É crime de dano, né? Destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia. Então ele cometeu um novo crime contra aquele mesmo bem jurídico, que era o carro. Ele vai responder pelos dois, pelo furto ou pelo roubo mais o dano? Não, porque esse fato posterior, que foi o dano, é impunível. Por que é impunível? Porque o crime anterior é mais grave. Beleza? Está aqui meio apressadinho essa questão do princípio da construção, mas é isso aqui, beleza? Mas qual é a regra que eu estou querendo dizer para você, moçada? Havendo esse conflito aparente de normas, a gente sempre vai estar aplicando a lei mais grave, de acordo com esses princípios aqui. Tá bom? Beleza? Aliás, perdão, nem sempre a lei é mais grave. No caso do homicídio e do infanticídio, eu aplico o infanticídio com especializante, não é mais grave. Está faltando um azinho aqui, não está? Princípio da alternatividade. Beleza? Princípio da alternatividade. A gente pega o crime de tráfico de drogas, o crime de participação em suicídio. A gente observa que esses crimes, eles têm 2 ou mais verbos, não tem? Participação em suicídio, induzir, instigar ou participar, né? Ou seja,
É o crime, a gente chama na doutrina de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. Tráfico de drogas tem 17, né, 17 verbos, estatuto de desarmamento, o porte ilegal de arma de fogo, né? Então, o que é que acontece? Se você pratica de mais de uma conduta naquele tipo penal, você não vai cometer, você praticou 3 verbos daquele tipo penal, no caso de tráfico de drogas. Você ocultou, você possuía, você detinha, você usou, você fez aqueles 3 verbos dos 17. Vai responder por 3 crimes? Não, só vai responder por um crime. Na verdade, esse princípio da alternatividade aqui, que pode cair no concurso, tecnicamente, não é conflito de leis penais no tempo. Não é conflito aparente de normas. Por quê? Porque esses verbos aqui, ó, eles se referem à mesma lei. Não existe mais de uma lei. Não é isso? Se a gente pegar aí pega por gentileza, Marcelo, para mim o artigo 122, participação em suicídio. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar. Auxílio para que eu faça. Participação em suicídio. Induzir ou instigar alguém ou prestar-lhe apoio para que eu faça. O cidadão, ele induz, ele instiga e ele ainda presta apoio material. Ele coloca o banquinho para o cidadão suicidar. Ele cometeu os 3 verbos, ele vai praticar 3 crimes? Não, só praticou o crime do artigo 122. Por isso que esse princípio da alternatividade aqui, tecnicamente, não é conflito aparente de normas, porque só tem uma norma, a norma do 122. Tá certo? Então pode cair no concurso exatamente isso aqui, porque a crítica da doutrina é nesse sentido, que não faz parte de um conflito aparente de normas, porque o conflito está dentro da mesma norma. Tá bom, gente? Faz parte de lei penal no tempo, e é bacana esse assunto. Bom para cair, né? Não é bacana? Não está no material, não é isso? Tem que atualizar esse material direitinho para a gente fechar isso aí. Turmas, 17 horas. A gente prolonga mais 10 minutinhos para fechar a lei penal no espaço? Quer que a gente continue na próxima aula? Praticamente sábado de carnaval, tem que respeitar os horários aí. Vocês que sabem, pessoal do ensino à distância. Faltam 10? Meu relógio está atrasado? Ah, é até 5h15? Perdão, para mim que era até 17 horas. Então dá tempo então. Beleza, gente? Vencemos aqui lei penal no tempo. Vamos para a lei penal no espaço agora. Qual o princípio regulador da lei penal no espaço? Nós vimos que a lei penal no tempo, que é o momento do crime, é o princípio, teoria da atividade, momento da ação ou omissão, não é isso? E a lei penal no espaço, qual é o princípio regulador? Da ambiguidade omissa, né? Ou seja, considera-se o local do crime, né? O local onde foi praticada a ação ou omissão no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir seu resultado. Tá bom? Só fazer esse link. Teoria quanto ao tempo do crime, da atividade, quanto ao local do crime. Lei penal no espaço, a questão da teoria da ambiguidade omissa. Ou seja, se a ação criminosa começa no Estado e tem o objetivo de o crime consumar em outro país, tanto o lugar onde foi tentado, onde iniciou, quanto o lugar onde produziu ou deveria produzir, se é o local do crime. Isso é para facilitar o quê? A apuração do ilícito penal em países diferentes, tá bom? Quando a gente fala em um país A e país B, a gente está falando de crimes à distância, não é isso? Quando eu falo de crime plurilocal, eu estou falando de quê? Dentro do país. É um crime no estado A, consumou no estado B e vice-versa. Crimes à distância entre países diferentes, crimes plurilocais dentro do mesmo país, mas em unidades federativas diferentes. E aí há outros conceitos de crime também que são oportunos nós conhecemos. Crimes em trânsito, crime de trânsito, crime no trânsito. Crime em trânsito também é referente à aplicação da lei penal no espaço, é quando o cidadão começa a cometer esse crime passando por vários países. Muito comum no tráfico internacional de drogas. O cidadão sai da Holanda querendo chegar nos Estados Unidos, mas antes disso ele passa pela África, passa pelo Brasil. São chamados crimes em trânsito, que não é crime de trânsito nem crime no trânsito. Beleza? Tranquilo? Está muito acelerado?
Qual é o princípio, qual é a regra da lei penal no espaço? Qual é o princípio utilizado em nosso direito? Princípio da territorialidade, ou seja, o crime aconteceu em nosso território, aplica a lei daquele país. É a regra basilar de qualquer país, qualquer nação do mundo. Em nosso país, a gente pode dizer que se aplica o princípio da territorialidade de maneira absoluta, sem exceção? Não. Então, o nosso país é o quê? Princípio da territorialidade mitigada ou temperada. Beleza? Por quê? Porque ele admite exceções. Qual é a exceção? Sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional. Tá certo? Beleza? Tranquilo? E aí a gente tem aquela questão a extensão do território nacional, como é que é considerado como parte do território nacional. Destroços de um navio em alto mar. Ele é considerado parte do território daquele país? Hã? Tem isso aí para fim de extensão do território nacional, mas está em alto mar. A gente observa que a questão se é mercante ou de propriedade privada, se é público ou de natureza pública, mas vai estar em mar territorial dessa ou daquela nação. Quando a gente fala em alto mar, é território de ninguém. Destroços, vai cair no concurso. Destroço de navio em alto mar é considerado parte daquela bandeira que o navio é matriculado. Todo navio é matriculado em determinado país. Se o país está com a matrícula do Brasil e ele está no alto mar, então ele é tido como extensão do território brasileiro ainda, para fins de tipificação penal. Beleza? Tá certo? O que é que a gente pode passar mais aqui desse... Passei, tá. Considera... Essa questão, gente, da natureza pública a serviço do governo brasileiro, eu sempre usei da maneira muito tranquila para a gente pontuar isso aí para fins de efeitos penais. Se é de natureza pública ou a serviço de um governo de determinado país, natureza pública ou estou a serviço daquele país, ele considera para fins penais como parte do território nacional ainda. Beleza? Se é de propriedade privada ou mercante, tá certo? Ele não vai aplicar, não considera como parte daquele território para fim de lei penal. Beleza? Tranquilo? E aí tem esse princípio da reciprocidade, ou seja, o Brasil considera que faz parte do território nacional para fins penais se o navio navio ou embarcação é de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, não é isso? O Brasil considera, é de natureza pública, então tá o avião do Exército, o avião da Aeronáutica, está lá no território de um país X, país A, B ou C, aconteceu alguma coisa, faz parte para fins penais território brasileiro, aplica-se a lei penal brasileira, tá certo? Porque é de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Se o Brasil está exigindo isso, o Brasil também tem que dar reciprocidade, não é isso? Ou seja, de igual modo, se um país, uma embarcação aeronave da Holanda, dos Estados Unidos, quem quer que seja, for de natureza pública ou a serviço daquele governo estrangeiro e acontecer no Brasil, o Brasil, pelo princípio da reciprocidade, não vai considerar como aplicável a lei brasileira, vai aplicar a lei daquele país. Tranquilo? Tá certo? Tem esse resuminho que vai ajudando direitinho. Eu estou voltando, é? Não, né? A gente tem no artigo 7º lá o que a gente chama de extraterritorialidade incondicionada ou condicionada, né? Vamos tentar lembrar de cabeça como é que a gente faz para lembrar. Vocês lembram direitinho? Vamos lá, gente. Incondicionada. Todos os crimes contra o presidente da República estão sujeitos à lei brasileira cometidos no exterior? Todos? Não. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Beleza? Contra o patrimônio ou fé pública da União, Estado, Distrito Federal, municípios, administração direta e indireta, contra a administração pública por quem está a seu serviço, tá certo? E o genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Essa parte aqui, primeiro, o inciso 1º do artigo 7º, é o que a gente chama de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, vai aplicar sempre a lei brasileira, ainda que o agente seja condenado ou absolvido no estrangeiro. Beleza? É só a gente lembrar, são os mais graves, né? Contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou fé pública da União, Estado, Distrito Federal, municípios,
contra a administração pública por quem está a seu serviço, genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. É incondicionado porque sempre vai aplicar a lei brasileira. E o inciso 2º chama-se extraterritorialidade condicionada porque vai estar naturalmente condicionado a algumas situações. Então, esses crimes do inciso 2º só vai acontecer, só vai ficar sujeito à lei brasileira se acontecer alguma dessas situações aqui. Todas as condições, perdão, do parágrafo 2º, tá bom? O agente tem que entrar no território nacional, o crime tem que ser punível segundo a lei do país onde cometeu, beleza? E há quem chame isso aqui, beleza, de extraterritorialidade hipercondicionada. Por quê? Porque além das exigências do parágrafo 2º, tem que ser mais essas duas aqui. Beleza? Ou seja, crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas aquelas condições anteriormente, tiver mais duas aqui. Então, chama-se de extraterritorialidade hipercondicionada, porque tem mais duas condições além daquelas previstas. Sem questão agora. Tá bom, gente? Foi um pouquinho atropelada aqui essa parte de lei penal no espaço, mas eu acho que ainda tem alguma coisa aqui. Deixa eu só ver aqui meu maceteiro. Só para a gente fechar o 10 nessa parte de lei penal no espaço, tem mais os princípios norteadores da aplicação da lei penal no espaço que não consta do material. Vamos anotar? Rapidinho, tá bom? Primeiro princípio, o princípio da defesa ou proteção. São os princípios norteadores da aplicação da lei penal no espaço. Princípio da defesa ou da proteção. Qual é a palavrinha-chave desse princípio, gente? Da defesa ou da proteção? Que eu vou levar em consideração o bem jurídico do país. Se o bem jurídico agredido, violado, for de determinado país, vai aplicar a lei daquele país onde quer que ocorra o crime. Exemplo, bem jurídico protegido. Um bem jurídico do Brasil, protegido lá pelo Brasil, a vida de um brasileiro. E acontece um crime lá nos Estados Unidos contra um brasileiro, por esse princípio da proteção da defesa, como o bem jurídico é do Brasil, vai aplicar a lei brasileira, embora o crime tenha cometido nos Estados Unidos, tá bom? Princípio da proteção ou da defesa. Segundo princípio norteador, princípio da nacionalidade ou princípio da personalidade. É o segundo princípio norteador da aplicação da lei penal no espaço. O que é que esse princípio diz? Eu não vou levar em conta lá o bem jurídico, eu vou levar em conta quem é a pessoa, seja ela o sujeito ativo ou seja ela o sujeito passivo de determinado crime. Então, esse princípio da nacionalidade ou personalidade pode ser ativo ou passivo, tá bom? Ativo, se o autor do crime pertencer àquele país. Exemplo, o autor de um crime lá em Nova York, lá nos Estados Unidos, é brasileiro. Então, esse princípio vai dizer que vai aplicar a lei brasileira, tá bom? E a nacionalidade ou personalidade passiva não vai levar em conta o autor, e sim a vítima daquele crime. Tá, se alguém supostamente tirasse a vida de um brasileiro nos Estados Unidos, pelo princípio da nacionalidade passiva, aplicar-se-ia a lei brasileira, ainda que o crime tivesse sido cometido nos Estados Unidos. Beleza? Primeiro princípio, defesa ou da proteção. Segundo princípio, nacionalidade ou personalidade, que pode ser ativa ou passiva, né? Terceiro princípio, o princípio do pavilhão, ou princípio da bandeira, ou princípio da representação. Pavilhão, bandeira ou representação. Beleza? Vai dizer o seguinte, exatamente naqueles crimes em alto mar que a gente acabou de conversar. Sempre que um determinado navio ou embarcação tiver a bandeira de um país, for matriculado em país, vai aplicar a lei daquele país, independentemente de onde o crime ocorra. Então ele vai levar em consideração o quê? A matrícula da embarcação ou do navio.
É o princípio do pavilhão, bandeira ou representação. E um quarto princípio, gente, norteador da aplicação da lei penal no espaço, é o princípio da justiça cosmopolita ou o princípio da justiça universal. Princípio da justiça cosmopolita ou da justiça universal. O que quer dizer isso aí? Não importa o bem jurídico, não importa a pessoa que praticou o crime, a vítima, não importa a matrícula do navio, vai importar que todo país tem a obrigação moral de reprovar o crime praticado em qualquer país. Ou seja, alguém cometeu o crime, alguém é brasileiro e cometeu o crime nos Estados Unidos. E o cara foi preso no Canadá, foi preso no Afeganistão, o Afeganistão pode considerar e pode julgar aquele cara. Porque, ou seja, todo país consegue julgar, praticar, condenar crimes por quem quer que seja, em qualquer lugar do mundo. Por isso que o nome é justiça cosmopolita ou justiça universal. Ou também chamado princípio da universalidade. Beleza, gente? São esses 4 princípios aí. Vamos lá novamente. Princípio da proteção ou defesa. O que é que ele vai levar em consideração? O bem jurídico protegido, não é isso? O princípio da nacionalidade ou personalidade, ele vai levar em consideração o quê? A pessoa, seja ela autor ou vítima do delito, não é isso? O princípio do pavilhão, da bandeira ou da representação vai levar em conta o quê? A matrícula do navio ou embarcação, para poder considerar o crime, julgar o crime. E o da justiça cosmopolita, independentemente de qualquer coisa, qualquer nação do mundo, qualquer estado do mundo tem condições de julgar quem quer que seja. Entendeu? Ele não respeita nada. Todo mundo, todo país tem a obrigação de julgar, processar e condenar e fazer cumprir a pena de quem quer que seja, independentemente de qualquer situação. Beleza, gente? Por hoje a gente conseguiu cumprir a nossa parte de lei penal no espaço. Sim, qual foi o princípio que o Brasil adotou, que o Código Penal adotou? Princípio da proteção ou da defesa é o mais utilizado, ou seja, o bem jurídico, o mais utilizado é o princípio da proteção ou defesa. Mas ele adotou os outros ainda do Código Penal? Adotou os outros. A gente pode observar que tem um pouquinho deles em cada uma da parte do artigo 7º, incisos 1º e 2º. Tá bom? Quando a gente viu lá na extraterritorialidade incondicionada, contra a vida ou liberdade do presidente da República, ou seja, o bem jurídico do presidente da República. Então, o princípio adotado prevalentemente pelo Código Penal aí foi o princípio da proteção ou defesa. Mas todos os demais aplicam, porém, em uma medida um pouco menor. Tudo bem, gente? Cansativo, né? Bateu. Pessoal do EAD, foi um prazer, uma grande alegria. Tá? Hoje à noite a gente sai daqui, continua os estudos até mais tarde, né? Até de madrugada, domingo cedo, mas brincadeiras à parte, gente, foi um prazer, está sendo uma alegria enorme poder contactar cada um de vocês. Foi o nosso primeiro encontro, haverá mais oportunidades e a gente vai bater, vamos exaurir, vamos mastigar e vamos vencer esse edital aí, tá? Essas questões de direito penal da prova são nossas, tenho certeza disso aí. Obrigado a todos, até o nosso próximo encontro.